Se um trabalhador de hoje acordasse na Atenas do século V a.C. ou na Roma do século I, ele acharia que caiu no paraíso do tempo livre ou num pesadelo sem direitos? Será que um CLT na escala 6x1 trabalha mais que um cidadão pobre da Grécia Antiga? Você sabia que havia pessoas na antiguidade que não eram da elite, mas tinham tanto tempo livre quanto? Na Grécia, os trabalhadores comuns livres eram pequenos agricultores, oleiros, ferreiros, carpinteiros e comerciantes. Trabalhavam por conta própria em oficinas familiares, enquanto que em Roma eles eram artesãos urbanos, vendedores, construtores e barqueiros. A jornada de trabalho era ditada pela luz do dia e pelas estações. Muitos eram libertos tentando prosperar. A maioria não batia ponto, trabalhava para si, para a família ou para um patrono. A profissão era amplamente herdada da família, portanto, não havia preocupação sobre qual carreira seguir ou se o perfil no LinkedIn está agradável. A forma mais comum de aprender um ofício era com o pai ou parentes próximos. Isso garantia a continuidade dos negócios familiares, como agricultura, artesanato e comércio. O dia de trabalho começava ao nascer do sol, faziam pausas ao meio-dia e encerravam ao pôr do sol. Não havia uma semana padronizada de 5, 7 dias e nem jornada fixa por horas. O ritmo era mais orgânico. O ideal cultural na antiguidade era trabalhar menos e viver mais. Skolé, do grego antigo, é o conceito que deu origem à palavra escola, significando tempo livre, lazer, ócio ou pausa. Na Grécia Antiga, representava um momento desobrigado de trabalho produtivo, dedicado ao estudo, conversas filosóficas, reflexão e autodesenvolvimento. O conceito reflete que o aprendizado verdadeiro era visto como uma atividade prazerosa e livre, realizada em tempo reservado. O estudo não era uma preparação para o mercado de trabalho, era parte da vida livre. Naquele tempo, o objetivo do trabalho era sustentar a vida, não ocupar ela inteira. Há uma diferença sutil na mentalidade romana em comparação com a grega com relação ao trabalho. A elite de ambas as culturas desprezava o trabalho duro manual, mas por razões diferentes. Para os gregos, era uma questão existencial. O trabalho rouba o tempo da alma e impede a virtude, porque toma o tempo necessário para a vida política e contemplativa. Para os romanos, era uma questão de status. Trabalhar muito era nobre. Trabalhar por um salário era humilhante, pois quem fazia isso vendia a própria liberdade.
Os gregos desprezavam o trabalho porque ele afastava o homem da filosofia. Os romanos desprezavam porque ele colocava o homem na posição de dependente. Apesar de haver um estigma com o trabalho duro braçal, e cidadãos livres comuns que possuíam escravos para auxiliar o trabalho, os cidadãos ainda podiam trabalhar duro, mas com autonomia. Já os escravos não tinham autonomia nem direitos, e poderiam ser punidos severamente pelos donos. Em minas e lavouras, o sofrimento era constante. Sob trabalhos extremos, tinham uma vida útil curta. Tanto na Grécia quanto em Roma, a economia dependia da mão de obra escrava, frequentemente adquirida por guerras de conquista. Em Roma, a expansão imperial resultou em uma sociedade de escravos, onde o número de cativos era imenso. Nas cidades romanas e gregas, existiam escravos que exerciam atividades comerciais ou artesanais, cujos ganhos eram repassados total ou parcialmente aos seus proprietários. Alguns escravos eram altamente qualificados. Embora a escravidão fosse uma condição de desumanização e trabalho forçado, a qualificação dos cativos variava drasticamente dependendo da época, do local e da necessidade do proprietário. A liberdade só era sustentada para os ricos através da escravidão de terceiros. Para os pobres, a vida era uma luta constante contra a escassez de alimentos e recursos. Apesar da imagem idealizada de filósofos e políticos, a Grécia Antiga era, para a maioria de sua população, uma sociedade baseada no trabalho árduo de subsistência. Entre pessoas que trabalhavam por várias horas ao dia e membros da elite que tinham posses e tempo livre, havia exceções. O filósofo Sócrates tinha uma origem modesta. Filho de um escultor e uma parteira, vivia do ócio filosófico. Passava o dia em praças, mercados e ginásios de Atenas, conversando com jovens e cidadãos, buscando a verdade e o conhecimento através do diálogo. Como ele tinha tanto tempo para viver dessa forma, sem fazer parte da elite? Com um baixo padrão de vida, contava com a ajuda de amigos ricos e admiradores para seu sustento básico. Aos olhos de muitos, ele era visto como alguém que vagava pelas ruas,
o que gerou acusações de que desviava os jovens de seus afazeres econômicos e políticos. Dialogar e receber doações de admiradores lembra os streamers ou hosts de podcast dos tempos atuais. Ele provavelmente teria um canal no YouTube se tivesse nascido nessa geração. Aqui na loja a gente trabalha hoje com 2 turnos na parte da reposição, sendo 13 colaboradores de loja, um responsável por cada setor. Esse responsável trabalha com a planilha através de validade, preço, parte de arrumação, layout da loja, arrumando sempre o melhor espaço para o cliente, limpeza, giro de data, trazendo o melhor produto para o cliente. Será que um cidadão livre pobre da antiguidade trabalhava menos que um trabalhador regido pela CLT na escala 6x1? Embora a escala 6x1 seja considerada exaustiva e precarizada no contexto moderno, um trabalhador CLT 6x1 trabalha significativamente menos horas e em condições físicas menos brutais do que um cidadão livre pobre na Grécia ou Roma antiga. A percepção de que a jornada 6x1 é uma forma de escravidão moderna refere-se à falta de tempo para lazer, convívio familiar e saúde mental. Mas historicamente, em épocas de colheita ou construção, o trabalho podia ser extremamente longo e exaustivo. Em outros dias, o ritmo era mais brando. A jornada não era medida em horas, mas pela necessidade. Não existia limite legal, apenas o limite do corpo e da sobrevivência. A ideia de um dia de folga remunerado ou descanso semanal regular era praticamente inexistente para trabalhadores pobres. O trabalho parava apenas em dias de festivais religiosos que eram frequentes, mas não constantes. O trabalho era visto como algo degradante, reservado a escravos, ou servidão por necessidade. O cidadão livre pobre trabalhava em condições insalubres como minas, construção e carregamento de navios. Vivia no limite da fome, sem nenhuma rede de proteção social. Na Roma antiga, ele competia com escravos, o que baixava os salários a níveis de mera subsistência. A própria palavra trabalho tem origem no latim tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado na antiguidade. Dessa forma, o esforço físico exaustivo era socialmente associado ao sofrimento e à condição de escravidão. Enquanto que o cidadão livre na Grécia ou Roma não era propriedade de ninguém, sua liberdade era condicionada à necessidade de trabalhar duramente para não morrer de fome. Historiadores apontam que o trabalho assalariado na antiguidade era frequentemente mais precarizado que a própria escravidão doméstica. Em resumo, a escala 6x1 é um modelo precário e exaustivo na atualidade. Mas o trabalhador brasileiro possui direitos, limites de jornada e uma intensidade de trabalho diário muito inferior à luta diária pela sobrevivência física do cidadão livre pobre na antiguidade clássica.
Com base na compreensão da estrutura social, econômica e filosófica na Grécia Antiga, é muito provável que a elite intelectual e política grega, especialmente em Atenas, odiasse ou desprezasse os princípios da CLT. Para os gregos antigos, particularmente os cidadãos atenienses, o trabalho manual era considerado degradante, indigno de um homem livre e destinado a escravos ou estrangeiros. A CLT, que protege e valoriza o trabalho manual e técnico, seria vista como uma inversão de valores. A elite grega acreditava que o tempo deveria ser dedicado à política, à filosofia, à guerra e às artes. O conceito de 8 horas de trabalho seria visto como uma prisão que impede um homem de atingir seu potencial intelectual e cidadão. A economia grega dependia fortemente do trabalho escravo. A ideia de direitos trabalhistas, férias remuneradas, jornada limitada e FGTS para quem trabalha seria incompreensível ou extremamente ofensiva para um senhor de escravos, que via o trabalhador como uma extensão de sua propriedade. Já para os cidadãos pobres, um sistema que garantisse limites de jornada, descanso e proteção legal poderia ser visto como algo extremamente desejável. O trabalhador antigo livre tinha mais controle do tempo, mas menos segurança. O escravizado sustentava o sistema com a própria vida. O trabalhador moderno tem direitos, mas muitas vezes perdeu o controle do tempo. Talvez a pergunta não seja quem trabalha mais, mas quem controla o próprio tempo.